Olá, muchachas e muchachos, tudo bem? Hoje o vídeo é maquiando o cliente, fazendo uma maquiagem beauty, que é uma maquiagem que combina muito para diversas ocasiões, é uma maquiagem que valoriza a beleza da cliente e também utilizando aí técnica de uma pele super resistente. Então eu começo aplicando o tônico hidratante, esse tônico é o da Tracta, e depois eu fiz a hidratação da pele dela. Enquanto o hidratante vai aderindo ali na pele dela, eu vou fazendo as medidas do rosto dela, do olhar, porque eu trabalho com maquiagem visagista. Inclusive, se você tem desejo de aprender mais sobre maquiagem, eu tenho um curso online que tem um conteúdo super completo e eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, então é só você verificar na descrição do vídeo que tem o link dos meus cursos, tá bom? E agora eu vou aplicar a blindagem da Catarine Hill, eu aplico algumas gotinhas no rosto dela em alguns pontos específicos e depois eu venho com o pincel do Fiber espalhando todo esse produto. Essa blindagem eu também gosto que fixe bem no rosto da cliente, sabe? Então eu espalho bem ali o produto, espero realmente o produto aderir na pele dela para depois vir com a base, tá bom? Inclusive a base que eu vou usar é a base da Boca Rosa, eu usei o tom mais claro dessa base dela e misturei 3 gotinhas também da blindagem da Catarine Hill para realmente essa base durar aí bastante tempo, tá? Então venho espalhando com o pincel língua de gato, eu gosto de trabalhar com o pincel língua de gato e você percebe aí que a cor casou super bem com o rosto dela. Eu vou espalhando, inclusive arrastando um pouquinho também para o pescoço, para não ter essa divisão entre o rosto e o pescoço, não criar uma máscara, né? Então eu sempre arrasto e aí a cor vai ali se misturando e ficando bem uniforme na pele. Depois eu dou o acabamento com uma esponjinha, essa esponjinha é aquela esponjinha queijinho da NYX, e aí eu gosto de usar essas esponjinhas porque são descartáveis, né? Então eu só dou realmente ali o acabamento para não ficar nenhuma marcação do pincel língua de gato, tá? Inclusive aqui abaixo dos olhos dela eu também gosto de dar um acabamento porque às vezes acumula ali base, então eu faço nesse momento também esse acabamento, tá? Quando eu vejo que tá tudo ok, eu venho também com um pouquinho de Kryolan. Eu utilizei bem pouquinho mesmo, gente, com pincel língua de gato, só para reforçar a durabilidade, criar ali uma resistência maior aonde tem mais atrito. Então eu apliquei um pouquinho abaixo dos olhos, um pouquinho no nariz e um pouco no queixo também, de forma bem leve para essa maquiagem também não ficar muito pesada, tá? Até porque a pele dela, assim, ela tinha ali um pouquinho de olheira e tudo, mas nada assim que a própria base e um pouquinho de corretivo não cobrisse, sabe? Então, para não ficar muito pesado, eu vim com o Kryolan bem quentinho, dei aquela esquentada nele para não ficar pesado, porque Kryolan tem que tomar esse cuidado, porque ele pesa. E para o blush, eu gosto da pele resistente utilizar bastante produtos cremosos, porque o produto cremoso, ele vai dar uma durabilidade maior realmente nessa maquiagem. Então, eu vim com esse blush stick da Vult, eu gosto bastante dele. Esse tom eu acabei espalhando também com esse pincel com corte na diagonal fofinho mesmo, para não ficar muito marcado, gente. Então eu gosto de usar esse tipo de pincel para realmente não ficar marcado o produto cremoso. E para o contorno eu usei essas duas tonalidades da paleta da Catarine Hill, é uma paleta de corretivo que tem da Catarine Hill, e aí eu usei esses dois. E mais uma vez eu vim com o mesmo pincel e eu vim misturando o contorno com o blush, para não ficar aquela marcação, sabe? Eu não gosto que fique aquela divisão entre o blush e o contorno, por isso que eu acabo esfumando ali por cima. Fiz o contorno na lateral do rosto dela e também fiz no topo da testa. Isso assim, com um pouquinho produto, eu vou esfumando com esse pincel que é mais fofinho, para não criar nenhuma marcação e não ficar muito forte, porque como ela é bem clarinha, se eu pesar muito a mão nesse corretivo cremoso, vai acabar marcando demais, tá? Depois eu vim com esse iluminador stick, que é também da Vult, tá? Esse iluminador é muito bacana para quando você quer uma maquiagem mais leve, que você não quer aquela marcação. Sabe aquela cliente que às vezes não gosta de usar iluminador? Esse é bem interessante porque ele deixa um glow na pele sem ficar aquelas partículas de brilho, sabe? Eu utilizei nela para realmente durar mais essa maquiagem, durar o glow ali. Então eu vim aplicando antes, mas depois eu também aplico um pouquinho de iluminador, tá? Depois com a mesma paleta da Catarine Hill, mas agora
agora utilizando o tom mais claro e também o pincel de esfumar. Eu gosto de usar esses pincéis mais fofinhos nessa hora, porque me ajuda também a dar um acabamento mais leve, não ficar algo muito pesado, tá? Então eu vim ali bem aos poucos, com cuidado, para não ficar uma marcação. Eu não gosto de contorno muito marcado, muito exagerado, então por isso eu utilizei esse pincel e depois eu vim com a esponjinha só dando o acabamento. Também utilizei o pó da Boca Rosa, esse é o Mármore 1, é o tom mais claro. E antes de aplicar o pó, eu gosto de dar o acabamento aqui abaixo dos olhos, que é onde costuma acumular. Então, para não ficar aquelas marcações, eu peço para a cliente olhar para cima, venho com a esponjinha tirando qualquer excesso de base e corretivo, e aí eu peço para ela continuar assim e eu vou dando acabamento com o pó. Um outro detalhe muito bacana para vocês repararem e também pegar essa dica aí, para não ficar muito pesada essa pele ali, principalmente nessa área, né, abaixo dos olhos, mas ficar realmente seladinha direitinho, eu pego com a esponjinha, essa esponjinha é uma esponjinha de veludo, e eu tiro o excesso do pó na minha mão e depois eu vou aplicando ali na cliente, sabe? Para não vir com essa esponjinha muito carregada de pó nessa área que acaba, às vezes, se você exagerar, envelhecendo a sua cliente, envelhecendo a sua pele. Então, por isso que eu gosto de tirar esse excesso. Feito isso, apliquei ali em todo o rosto o pó e depois eu vim reforçando o contorno com esse contorno em pó. Essa paletinha, gente, é maravilhosa e é super baratinha, é da City Girl. Eu utilizei nela o tom mais claro e vocês percebem que eu uso bastante, né? Porque olha o buraco que já tá nessa paleta, mas eu amo, gente. Então eu venho com esse contorno mais para selar essa região que já tinha o contorno cremoso, não é para pigmentar tanto, tá? E agora eu vou para a área dos olhos e para preparar essa região da pálpebra, eu venho com um corretivo da Kryolan, sem exagerar muito, sabe? É só para neutralizar essa região ali, um pouquinho de pigmentação que tem na pálpebra móvel dela. Venho com o pincel língua de gato, aplico ali um pouquinho de produto mesmo, porque Kryolan já é bem pigmentado, então já super funciona um pouquinho de produto, e dou o acabamento com a esponjinha também para tirar qualquer excesso. Esse iluminador, gente, eu sou apaixonada, é o iluminador da Cigana, ele é muito bonito e eu aplico somente ali abaixo da sobrancelha, tá? Agora com a paleta da Naked, eu vim com esse tom de marrom que eu mostrei pra vocês na região do côncavo, com um pincel mais fofinho, só para realmente criar ali um esfumado e criar a base desse esfumado. Depois, com um tom de marrom mais escuro, esse eu vou marcar mais a região ali do côncavo. Entre o côncavo e a pálpebra móvel, eu venho com um pincel, inclusive, menorzinho, tá? Esse pincel é da Macrylan, eu amo esse pincel porque ele é menorzinho, ele ajuda a esfumar e eu consigo também um pouco mais de precisão. Então ali na parte do côncavo eu gosto de marcar bem ali entre o côncavo e a pálpebra móvel e depois eu venho esfumando um pouco, subindo um pouquinho mais, tá? Para fazer esse degradê entre as sombras. Agora com a segunda sombra mais clara, usando a mesma paleta, gente, eu usei a mesma paleta do início ao fim, né, nesses olhos, então eu venho depositando ali na região da pálpebra móvel e eu gosto de voltar sempre com o pincel anterior para tirar qualquer marcação. Então eu volto ali com um outro tom e faço esse esfumado. Agora, para dar o acabamento na região de baixo, eu vou utilizar na linha d'água dela delineador em gel. Então o que eu gosto de fazer? Eu limpo ali com um cotonete, eu seco essa linha d'água dela e depois eu venho com o delineador em gel diluído, aplicando com o pincel na linha d'água dela. É importante você não diluir tanto esse delineador em gel, porque senão pode acabar vazando um pouquinho para o olho da cliente e fazer uma lamaceiro, sabe? Essa hora tem que tomar um certo cuidado, tem que ir devagar, porque às vezes tem cliente que tem um pouco mais de sensibilidade. Eu vou pedindo para ela olhar para cima, para o lado e vou esperando até realmente conseguir ali o efeito que eu quero. Agora, para o acabamento de baixo, eu não queria tão escuro. Então, o que eu usei, gente? Eu usei gel de sobrancelhas da Mari Maria, que é a cor marrom que tem. E para finalizar, eu usei uma sombra marronzinha para, sei lá, né? É a mesma sombra que eu usei antes, gente. A mesma sombra que eu usei ele de base de esfumado. Então, é a mesma, que aí eu selo esse gel de sobrancelhas que eu usei ali marronzinho e também esfumo com o mesmo produto. E eu usei esse gel de sobrancelha, gente, porque eu perdi o meu lápis marrom. Então, para quebrar um galho, eu tenho usado o gel de sobrancelhas e, gente, eu tenho amado, tenho feito o mesmo efeito do lápis. Então, por enquanto,
enquanto eu vou continuar usando, então já fica aí de dica pra você, tá? Então, usei ali a sombra, selei esse gel pra não escorrer e esfumei. Depois eu vim com um pouquinho de pó pra dar ali o acabamento, fazer um esfumado, pra não ficar marcado, não escorrer também produto nem nada, porque essa área realmente tem que tomar um certo cuidado pra depois não criar ali uma olheira com a própria maquiagem, tá? Agora eu vou fazer um delineado, mas esse delineado eu não vou puxar o gatinho, tá, gente? Esse delineado é realmente só na base para receber os cílios. Então eu fiz o delineado com um pincel chanfrado bem fininho e infelizmente, gente, eu tava gravando sozinha, então eu não vi que a minha mão estava bem na frente. Realmente esse ângulo não favoreceu esse momento do delineado, mas assim, foi só realmente para receber os cílios, gente. Foi o delineado ali bem basiquinho na rente raiz dos cílios, tá bom? E depois eu voltei com o pincel, com o primeiro pincel que a gente usou no esfumado, só ele sujinho mesmo da tonalidade, só para dar aquele acabamento final, sabe? E enquanto os cílios secava ali no olho da cliente, eu vim com o gel de sobrancelhas, também é o gel de sobrancelhas da Mari Maria, e vocês percebem que ela tem uma sobrancelha bem fininha, bem ralinha. E assim, gente, a maquiagem beauty não é para você criar um personagem, não é para você criar ali algo muito exagerado que a cliente não reconheça, sabe? Então, esse preenchimento que eu fiz é o tempo todo tentando deixar o mais natural possível, é para valorizar o que ela já tem. Então, se eu desenhasse uma sobrancelha muito grossa ali, ela ia acabar estranhando, ela não iria se reconhecer, tá? Principalmente depois que você vai ver fotos e tudo, você não se reconhece se tiver uma maquiagem ali muito fora do que você já costuma usar no seu dia a dia, tá? E depois eu vim com esse batom, que também é da NYX, e eu fiz ele meio que um degradê, sabe? Fiz uma coisa bem gringa, assim, que é aquele degradê da boca um pouquinho mais clara no centro, mas eu não fiz algo tão marcado, tá? Eu fiz algo mais sutil, realmente, para também não ficar muito pesado o batom, já que ela tem uma boca bem volumosa, mas ao mesmo tempo valorizou. Então eu fiz esse contorno com o batom e esfumei no centro e depois eu vim com o gloss incolor para dar esse acabamento, esse glow aí para a maquiagem. E agora que o cílio já está bem fixo e a cola sequinha, eu venho dando acabamento. Eu gosto de usar também o gel delineador porque o acabamento fica perfeito. Feito isso, eu venho com o fixador, esse é da Maria Margarida, ele é maravilhoso. E agora para vocês, esse antes e depois de respeito, gente, uma maquiagem beauty que combina tanto para você usar de dia como de noite, é uma maquiagem que combina também com várias ocasiões e valoriza realmente a beleza dessa cliente. E é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, comente aqui que eu posso trazer mais vezes esse tipo de vídeo e eu vou amar ter o seu feedback aqui, tá bom? Então é isso, um beijo e até a próxima. Fui!